Glória a Deus. Graças a Deus. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos, nesta noite, iniciar nossa escola bíblica. Antes, nós vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino. O hino de número 26. Aleluia. Estamos em pouco número aqui presente, mas nós vamos cantar bem bonito para Jesus nesta noite. 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos já estar entrando aqui no assunto da lição da escola bíblica desta semana. A lição de número 4.
da nossa revista, da Escola Bíblica. Os irmãos, a maioria, praticamente todo mundo está sem a revista ainda, né? Mas os irmãos vão estar acompanhando o texto também na Bíblia. A lição da Escola Bíblica desta semana fala sobre Elias e os profetas de Aserá e de Baal. É o tema, é o título da lição de hoje, né? Elias e os profetas de Aserá e de Baal. O texto áureo da lição de hoje está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e o versículo 38, que nos diz: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática nos diz que o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Louvado seja Deus. O Senhor sustenta com a sua mão, né? Todos os que estão falando a verdade, pregando que só Ele é Deus. Pois bem, a leitura bíblica que nós vamos fazer agora, que vai ser a base do nosso estudo, está no primeiro livro dos Reis. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 18 e alguns versículos no capítulo 19. Os irmãos abrem a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18. E nós vamos fazer a leitura bíblica. Os que estão aqui no templo, nós vamos ficar em pé. Você que está acompanhando também a transmissão, pode estar acompanhando na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 22, alguns versículos. Eu vou falando versículos, os irmãos vão acompanhando aí. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 23. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, versículo 24: Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Verso 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu, versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No capítulo 19 agora,
versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E o versículo 14 diz: e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Amém. Deus querido e santo, Pai de misericórdia, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e nós pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua direção, que Teu Espírito Santo venha fazer, meu Deus, ser colocado em nossa mente, em nosso coração, aquele propósito que o Senhor tem a nos ensinar aqui nesta noite, por esta palavra, por esta reflexão. Abençoa teus filhos que estão aqui no templo, teus filhos que estão acompanhando em casa. Deus, dá vitória à tua igreja, abençoa a nossa escola bíblica, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Elias e os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Como foi ensinado na semana passada aqui, pelo professor Osias, aqui o superintendente da escola, nós tivemos um pouco já da noção, do aparecimento do profeta Elias no cenário bíblico, no cenário profético. Na verdade, se nós formos dar uma olhada em todos os profetas do Antigo Testamento, a gente vai ver Elias se destacando entre eles, como, se não o principal dos principais profetas, Nós não encontramos nenhum livro da Bíblia cuja autoria seja atribuída a Elias, mas nós temos neste profeta um grande exemplo para nós, seres humanos, para nós crentes, de como é a vida de um homem de Deus, dos seus momentos bons e também dos seus momentos de dificuldade, Não é à toa que Tiago vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas tinha uma profunda intimidade com Deus. Sabia que o Senhor guardava a sua vida, que o Senhor preservava a sua vida. Se os irmãos olharem, nós vamos ver lá no Novo Testamento, no ministério do Senhor Jesus, Elias aparece no ministério do Senhor Jesus, quando da ocasião da transfiguração de Cristo no monte, quando Cristo se transfigura diante dos discípulos, de 3 dos discípulos, nós vemos ali a aparição de Elias, juntamente com Moisés, em uma visão que o próprio Pedro identificou, que ali estavam Moisés
e Elias, no momento em que Cristo se transfigura diante deles. É um dos principais profetas, como eu já falei, que estão registrados nos textos sagrados. Nos traz exemplos maravilhosos de homem de fé, né? De homem de integridade. E a lição de hoje nos coloca diante de 3 verdades que nós vamos tentar enfatizar aqui, irmão. Que o profeta Elias, ele se viu na necessidade de se levantar contra o pecado que assolava a nação de Israel. Porque num dos piores momentos da vida espiritual de Israel, se levanta um dos principais profetas da sua história. Então esse profeta, ele não poderia ficar calado diante de tamanha idolatria e apostasia da nação. Então é a primeira verdade que nós vamos ver aqui nesta noite, que há uma necessidade de o homem e a mulher de Deus se levantar contra o pecado, né? Desenvolver o seu ministério contra o pecado, não contra o pecador, não contra a igreja, mas contra a prática pecaminosa. Nós vamos ver outra verdade nesta lição, que Deus, mesmo sendo transcendente, sendo tão grande, tão poderoso, Ele ouve e responde a oração dos seus filhos. Deus responde a oração, né? E a terceira verdade é que nós vamos ver que mesmo o homem tendo muita intimidade com Deus, mesmo o homem tendo muita comunhão com Deus, ele pode passar por momentos de desânimo, de fraqueza, por momentos de dificuldade. E graças a Deus, irmão, por tudo isso, né? Louvado seja Deus. O primeiro tópico da nossa lição, ele fala do desafio no Monte Carmelo. Isso aqui já virou hino, muitos hinos, muitas pregações. Quem nunca ouviu alguém pregando sobre o desafio do Carmelo? Elias, e normalmente a gente prega mais Elias e os profetas de Baal, né? E na verdade ali estava Elias contra os profetas de Baal, os profetas de Aserá, e contra principalmente um espírito de dúvida que pairava sobre o povo de Deus. Sobre o povo de Deus. Veja bem, irmão, quando não há uma direção, quando não há um líder que tenha temor de Deus, é muito fácil o povo se corromper. Quando o líder não teme a Deus, quando ele não tem um temor do Senhor, ele não vive na prática da palavra de Deus, é fácil o povo se desviar. O povo se corrompe, o povo se dispersa. Israel já vem de uma história, quando surge o profeta Elias no cenário, Israel já vem de uma história de reis ímpios, de reis sem temor de Deus. Aí você vai pegar desde Jeroboão, e vai descendo e vai passando, reis e reis se sucedendo, sem temor do Senhor. E aí levanta o Acabe, um ímpio de carteirinha, que não tinha respeito pelo Senhor, pela casa do Senhor, pela obra do Senhor. Como foi ensinado na lição passada, ele casa-se com uma estrangeira, e não era qualquer estrangeira, era uma estrangeira idólatra, de coração maligno, e aí se torna a rainha de Israel, uma mulher que nem era judia, e nem temia o Senhor, ao contrário,
servia a Baal, agradava a Será, e instou junto ao seu marido para que ele fizesse também em Israel um templo a Baal. E o marido dela, o rei Acabe, acaba, né? Fazendo um templo para o deus Baal. E aí agora divide a adoração. Agora, irmão, como é que fica a cabeça, a mente de uma nação, de um povo, se o seu principal líder deixa lá o templo do Senhor e manda fazer também um templo de Baal? Aí o povo fica na dúvida e diz: então, já que é assim, eu acho que a gente pode também dividir aqui a nossa adoração. Vamos cultuar ao Senhor e vamos também respeitar, homenagear, venerar, de vez em quando ir no culto na casa de Baal, culto à prostituição, à abominação. Imagine como estava a situação do povo de Israel, desviado, sem saber de verdade a quem servir. É por isso que a pergunta do profeta Elias fica sem resposta. Quando o profeta Elias, na hora do desafio, antes do desafio do Carmelo, ele chama a toda a congregação de Israel e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Sabe o que significa essa palavra cochear? Quando ele diz: até quando vocês vão cochear? Cochear é o ato de caminhar de um coxo. Uma pessoa que é coxa, quando ele caminha, na medida que ele vai dando os passos, ele vai pendendo o seu corpo para um lado e para o outro, porque ele não tem as pernas o funcionamento normal. Aí pende para um lado, para o outro. Você já viu quando a pessoa é bastante coxo, a dificuldade que ele tem para caminhar, e quando ele caminha, o seu corpo vai para um lado e vai para o outro. Aí o profeta diz: até quando vocês vão ficar para um lado e para o outro? Até quando vocês vão ficar dividindo a adoração de vocês? Aí o povo não responde nada ao profeta. Não responde nada. Por isso, ele vê a necessidade urgente de tirar logo a dúvida. Já que o povo estava na dúvida, irmão, não é porque o povo era ruim, é porque o povo não tinha inspiração do líder, é porque o povo já tinha se acostumado, era uma geração que não teve experiência com Deus. Nós não estamos falando aqui da geração do rei Davi, não, nós não estamos falando aqui da geração de Moisés, que viu os milagres de Deus, uma geração aqui que ouvia falar e que tinha no seu espelho de liderança um homem que não temia a Deus. E aí agora eles ficam sem saber. A nação que Deus escolheu para ser seu povo, na ocasião do desafio do Carmelo, não sabia realmente, irmão, a quem deveria adorar. Eles não sabiam. Tanto eles não sabiam, que quando o profeta diz: vamos para o monte para nós vermos quem é Deus, foi todo mundo. Porque eles queriam ali ver realmente alguma coisa que fizesse com que a adoração deles se voltasse para o verdadeiro Deus. É preciso que nós, enquanto povo de Deus, homens e mulheres de Deus, nos levantemos contra o pecado, para mostrar para as pessoas que só ao Deus verdadeiro é que devemos servir, é que devemos temer. Elias se vê diante dessa problemática, aí ele vai ver uma nação que não sabe a quem adorar, uma nação que está envolvida em idolatria. E lá está o povo de Israel, queimando incenso a Baal, com idolatrias.
E nós temos... Hoje, irmãos, quando a gente chega na nossa realidade de igreja, eu estou falando aqui para os irmãos aqui presentes, para os irmãos que estão acompanhando, né, aí no canal, na internet, você não vai ter dentro da igreja o problema da idolatria física, da idolatria a imagens. Você não vai ver um crente, por exemplo, se curvando diante de uma imagem de escultura. Hoje não vai acontecer isso. Mas idolatria não é só isso. Não é só se curvar diante de uma imagem de escultura. Há muitas outras formas. Eu poderia perguntar aos irmãos aqui nesta noite, nos nossos dias aqui, hoje, o que é idolatria? Será que a igreja evangélica, a igreja, pode incorrer no pecado da idolatria? Será que pode acontecer isso em nosso meio? É uma adoração falsa, só que assim, a idolatria é dar a um ídolo a adoração, né? Adorar a ídolos. Mas como eu falei, nos nossos dias a igreja não vai adorar ídolos. Quando eu digo de imagens. Mas existem outras coisas que podem acontecer na igreja que acaba se tornando idolatria. Porque idolatrar algo ou alguém é deixar com que esse algo ou alguém ocupe o lugar de Deus em nosso coração. Isso se torna uma idolatria. Isso se torna uma idolatria. Temos que ter cuidado para não praticarmos isso nos nossos cultos. Porque, irmãos, até antes de iniciar essa pandemia, e o comentarista aqui, ele diz, né, também, que vinham surgindo muitas inovações, estavam trazendo elementos estranhos para os cultos, o que se torna também uma forma de agravo à verdadeira adoração, porque estavam criando mecanismos, criando formas de atrair as pessoas para a igreja e criando inovações, fazendo coisas que não fazem parte da verdadeira adoração, e tinha muito crente entrando por essa onda aí. E isso acaba entristecendo o Espírito de Deus. Jesus não precisa de inovações na adoração ao seu nome. O que Jesus precisa é de adorador, de alguém que ele adora em espírito e em verdade. Não precisa ter um manto para passar por baixo do manto, uma porta para entrar pela porta, o tanto de amuleto sagrado que estavam trazendo para dentro das igrejas, e o que tinha de crente comprando lenços, aventais, toalhinha, martelo ungido, frasco de óleo que veio de não sei de onde, água de não sei de onde, sal de não sei de onde, incrementando, trazendo essas coisas para a adoração. E nós já estamos observando, irmão, quase que uma necessidade de se fazer uma nova reforma, por conta de tanta mistura que se apresenta na adoração. Então nós temos que ter cuidado. A adoração verdadeira, ela tem que ser dirigida entre o crente e o Deus que ele serve, o Todo-Poderoso, com toda a simplicidade, sem precisar de inovação nenhuma. Coxear é caminhar como coxo, de um lado para o outro, que é como estava o povo de Israel, né? Dividido entre a adoração a Deus e a adoração aos ídolos. Nós não aceitamos dividir
a nossa adoração. A nossa adoração, ela é exclusiva. Nós adoramos exclusivamente aquele que está sentado num alto e sublime trono, que está vestido de glória e de majestade. E tem outra, ele também não aceita dividir a adoração que é dele. Quando ele diz: eu sou o Senhor, a minha glória a outra eu não darei, e nem os meus louvores para as imagens de escultura. Então, irmão, o primeiro grande ponto que nós vemos aqui é a necessidade do profeta se levantar contra o pecado. É a necessidade do profeta se levantar contra modismos. Os nossos dias hoje, nós não precisamos ir dizer ao povo de Deus para não se dobrar diante de imagem, porque o povo de Deus não vai fazer isso, mas tem que ter cuidado com os modismos que estão implantando nas igrejas, que estão enchendo as igrejas, quando estão se fazendo artes, estão realizando por aí verdadeiros cultos circenses, espetáculo para atrair a atenção das pessoas. Aí você olha numa escola bíblica, onde se vai ensinar a palavra do Senhor. Eu não gosto de escola bíblica, eu não gosto de culto de ensinamento, esses cultos. Mas isso aqui é adoração ao Deus verdadeiro, e nós temos que ter perseverança nisso, e ir contra o que está errado. Olha, o profeta Elias, irmãos, ele não tinha dúvida de quem era o verdadeiro Deus, se era o Senhor ou Baal. Mas ele fez tudo isso com a direção de Deus para poder trazer o povo de volta, porque o povo estava afastado. Foi por isso que ele fez esse desafio. E lá estão, no cume do monte. Eu já estive dando uma olhada em algumas fotos do Monte Carmelo. É uma montanha muito grande, e ali se reúnem milhares de pessoas na ocasião do desafio de Elias contra os profetas da idolatria. E de repente o profeta se vê diante daquela situação. Aí ele, antes de fazer o desafio, ele diz ao povo: olha o tanto de profeta que tem aí. Os profetas de Baal e de Aserá, irmão, dava para encher essa igreja aqui. Todo mundo sentadinho, os bancos lotados, dava para encher essa igreja. Ainda ficava gente em pé. E ele diz: olha o tanto que tem, só eu que sou profeta do Senhor. E os outros aí é dos outros deuses. Vocês vão com a multidão ou vocês vão com Deus verdadeiro? Vamos fazer o seguinte: tragam os novilhos aí. Eles escolham um, eu escolho o outro. Eles são maioria, eles vão primeiro. Faz o trabalho deles primeiro. Faz a oferenda de vocês. Faça o altar. Adore ao Deus de vocês. Vocês têm enganado o povo, vocês têm dito ao povo que Baal é Deus verdadeiro, então faça. E a história os irmãos já conhecem, né? Fizeram, e durante metade do dia clamaram a Baal, e Baal não respondia. E Baal não respondia. Não respondia porque ele não é Deus. E Aserá não respondia. Não respondia porque ele não era Deus. Irmão, que situação vexatória. Aquele monte de homem, pastor Edgar, orando, arrodeando um holocausto, e fazia as orações, e Baal responde, Baal responde, Baal responde. E o dia foi subindo, o sol foi subindo, e deu 8, e deu 9, e deu 10 horas, e deu 11 horas. Ele diz: não, nós vamos ter que arrumar outro jeito aqui, vamos começar a nos retalhar, nos cortar, porque Baal vai ver o sangue, e vai dizer: ô, coitadinho dos meus profetas, eu vou responder. E nada de Baal responder. Chegou meio-dia, Elias usa até ironia,
manda clamar mais alto. Talvez ele está dormindo, viajou, porque ele é um Deus, ele não... E nada de Baal responder. Porque, irmãos, a gente tem a certeza de uma coisa: Deus de verdade só tem um, né? Deus maravilhoso só tem um. Aleluia. E é bom porque nós adoramos a Ele. É bom porque Ele nos chamou para lhe servir. Uma coisa interessante que a gente pode tirar aqui é que depois que tudo acaba, que eles não conseguem resposta do seu ídolo, o profeta então vira para toda a multidão do povo de Israel que ficou agora sem saber e diz: e agora? A rainha mandou a gente adorar esse Deus e esses homens clamaram metade do dia e esse Deus não responde? E agora? Elias diz: não se preocupem não, cheguem para cá, vem aqui para perto de mim, chega pertinho aqui. E parece que a gente está vendo aquela multidão de homens caminhando em direção ao profeta, dizendo: e agora, profeta? Esse tanto aí não achou resposta. Ele diz: venha para perto. Coisa interessante é que antes de oferecer o sacrifício, o profeta conserta o altar do Senhor que estava quebrado. Aqui a gente poderia passar uma meia hora falando disso, irmão. Antes de oferecer a nossa oferta, nós temos que consertar o altar que está quebrado. E não podemos usar altar dos outros. Elias não quis saber de usar altar dos profetas de Baal. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele fez o quê? Pegou 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel, fez o altar, colocou ali a lenha, repartiu ali o sacrifício, colocou a carne em cima da lenha, tudo direitinho. E Elias foi além. Agora eu fico pensando, irmão, ele pode ter suscitado muita dúvida no meio do povo, ou até raiva, quando ele diz: façam aí uma vala, um rego ao redor do altar. Os irmãos vão se lembrar que na ocasião desse desafio, fazia 3 anos e meio que não chovia. Não tinha água para nada. Era pouca água. Aí o profeta faz um altar e diz: derrame aí 4 cântaros de água. E lá vem aqueles homens com os cântaros de água, dizendo: meu Deus, não tem água, está na seca, e o profeta pedindo água. E joga 4 cântaros em cima da lenha. Ele diz: traz de novo, mais 4. 3 vezes, 12 cântaros cheios de água. E a lenha ficou pingando água. E aquela valeta que ele mandou fazer ao redor do altar ficou cheia de água. Ele sabia quem é o Deus que ele cria, né? O Deus verdadeiro. Eu tenho uma palavra, irmão, para a igreja. Nós servimos ao Deus verdadeiro e nós não temos dúvida disso, irmão. Não resta dúvida nenhuma. Elias não tinha dúvida. Tanto que na oração ele diz: Senhor, eu fiz isso segundo a tua palavra, e eu quero que tu manifeste para ele que tu é Deus. É como se ele dissesse: eu já sei quem tu és. Tanto é que ele usa o nome dos patriarcas: tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora mostra para eles que tu és Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que as nossas orações estão sendo recebidas pelo Senhor. Amém, irmão? Ele está recebendo a nossa oração. Ele está ouvindo as nossas súplicas. Ele está ouvindo as nossas súplicas. E de repente, antes do profeta terminar de orar, o texto sagrado diz que a língua de fogo desceu. Imagine aí o sol quente e vem aquela labareda de fogo, consome a carne, queima a lenha,
lambe até a água que estava naquela valeta e recolhe tudo para o céu. Aí o povo que estava em dúvida diz: acabou a dúvida. Agora nós sabemos que só o Senhor é Deus. Aí eles falam duas vezes, né? Só o Senhor é Deus. Mas eu fico maravilhado com a misericórdia de Deus, irmão. Porque mesmo o povo na idolatria, Deus faz tudo isso acontecer para o povo voltar para perto dele. Que Deus maravilhoso e amoroso, que mesmo os seus filhos em desobediência, Ele não abre mão de trazê-los para perto. O Senhor nos quer perto dEle. Se você está nos assistindo aí em casa agora, talvez sua vida, o seu altar está um pouco quebrado, está precisando reparar alguma coisa, conserta o teu altar. Volta para a presença do Senhor, continua adorando ao Senhor, porque Ele é muito misericordioso, louvado seja o nome dEle, e Ele nos recebe sempre que nós estamos dispostos a lhe adorar. Fique certo, nós temos um Deus que nos responde. Agora você está pensando que é fácil para a estrutura de um homem, por mais espiritual que ele seja, por mais preparado que ele seja, suportar tanta pressão? Elias vem sofrendo pressão de muito tempo. Um profeta que era perseguido pelo rei, um profeta que teve que viver sustentado um tempão por animais, corvos lhe traziam pão, bebia água de um riacho, depois foi para a casa de uma viúva ser sustentado por ela. E depois ele volta para Israel para confrontar o pecado do povo. Elias estava debaixo de uma grande pressão psicológica. Irmão, a nossa estrutura de homem, depois que nós somos submetidos a uma grande pressão psicológica, nós nos abalamos, irmão. Nós nos abalamos. Aí eu vi alguém dizer: como é que pode um homem que fez tanta coisa, de repente está num desânimo daquele? Pressão, irmão. Pressão psicológica. Inclusive nessa convenção que nós tivemos agora no meio do ano, foi tratado muito lá sobre essa questão de pressão do psicológico dos pastores. Que os pastores que estão debaixo de muita pressão precisam entender que eles precisam de ajuda profissional. É por isso que eu defendo que um pastor que dirige uma igreja, que preside uma igreja, ele precisa ter um tempo de descanso, porque senão a sua mente não suporta tanta pressão. Aí o homem desce de cima, depois que ele faz, que esse milagre acontece, ele sobe para o outro cume do monte, ora, e Deus manda uma chuva abundante. Mas Elias desce debaixo de uma grande responsabilidade como profeta do Senhor. E o que ele recebe? Um mensageiro dizendo: ei, Elias, nesse espaço aí ele já tinha mandado matar os profetas de Baal e de Aserá. O povo já diz: é o Senhor que é Deus, não é Baal, então vamos matar os profetas de Baal. Destruiu todo mundo. Aí Elias recebe um mensageiro dizendo: Elias, a rainha mandou uma mensagem aí. Ela disse que amanhã, uma hora dessa, a tua situação vai ser igual a dos profetas que morreram. Então ele já estava muito pressionado. E ele corre para o deserto. Foge para o deserto. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui, irmãos, que o trabalho espiritual traz exaustão física também, viu? Não adianta alguém pregar que é super-homem,
Você sabe por que tem algumas igrejas que o povo escandaliza? É porque o líder ele faz transparecer para o povo que ele é um super-homem. Ele não aceita doença, ele não aceita pobreza, ele não aceita nada errado. Ele, aqui, olha o meu exemplo, eu oro e acontece. Quando ele cai numa pressão dessas, o povo se abala, porque pensou que ele era um semideus. E muita gente está colocando homens como semideuses, né? E nós temos que ver que um homem que nem experimentou a morte, que um homem que falava e Deus mandava fogo do céu, que um homem que diz, olha, quem está dizendo aqui sou eu, segundo a minha palavra, não chove enquanto eu não mandar. Esse mesmo homem vai para o deserto se deitar na sombra de um zimbro. Sabe o que é um zimbro? É um arbusto que não dá sombra não, irmão. É um trem entranhado de ramos e de galhos que não dá para entrar muito debaixo, não. Na sombra do zimbro, ou você cobre a cabeça ou você cobre os pés. E Elias foi para lá, angustiado, né? Mostrando que por mais que você tenha uma vida espiritual abençoada, você está sujeito a adoecer, você está sujeito a desanimar, você está sujeito até a ter uma depressão, irmão, se não tomar cuidado. Se não tomar cuidado, nós não somos super-heróis. Ei, irmão, aquele negócio daquele homem com a capa, é uma capa azul ou é vermelha? Azul, né? Com um S aqui no peito. Quando tira o óculos, ele se transforma e sai voando por cima dos prédios. Não tem crente assim não, irmão. Nós somos de carne e osso. E passamos por momentos de dificuldade. E passamos por momentos difíceis, né? Mesmo depois de ser usado pelo Senhor. Deixa eu ler aqui o que é que ele diz. Fazendo uma sequência. Reuniu o povo no Carmelo. Fez descer fogo do céu. Né? Fez o povo se curvar diante do Senhor, eliminou os profetas de Baal, falou que não choveria e não choveu, falou que ia chover e choveu, e mesmo assim, olha para o céu, debaixo do sol quente e diz, Senhor, já chega, tira a minha vida, eu não aguento mais isso não, eu não suporto mais isso não. Se você que está nos assistindo aí já tem passado por isso, você não é o único não, irmão. Mas saiba de uma coisa, o que essa lição nos ensina aqui nesse finalzinho desse tema, é que Deus não vai deixar o seu escolhido, a sua escolhida, morrer no deserto, na sombra de um zimbro. Deus projeta coisa melhor para nós. Amém? Deus projeta coisas grandes para nós. E na hora que Elias pensou que ia morrer, alguém chama seu nome, ele cheio de sono, de tristeza, de desânimo, ele abre o olho, ele diz, levanta, senta aí, olha aí, ó, pão quente e água, come. Tu tem uma caminhada ainda para realizar. Ele senta, come, bebe, mas o desânimo era tão grande, a pressão que ele sofreu foi tão grande que ele torna a deitar e dormir. E Deus chama o anjo e diz, vai de novo. Vai a segunda vez. Elias, levanta, come, bebe, porque ainda tem uma obra para tu realizar para o Senhor.
Irmãos, a nossa trajetória só termina quando Deus diz que terminou. O nosso ministério só acaba quando Deus diz que acabou. E mesmo se você está passando num momento de vale, e mesmo se você está passando num momento de deserto, saiba que Deus está te vendo e te ouvindo. E Ele envia o socorro dEle. Ele envia para nós o seu socorro na hora que mais nós precisamos. E Elias recebeu a visita de um anjo. E diz: enche a tua barriga, porque a tua caminhada é longa. Caminhou 40 dias. Aí eu fico pensando, onde foi a padaria? De qual padaria veio pão para Elias comer, hein? Desde lá dos corvos. Onde é que aqueles corvos achavam carne? Já viu dizer que esses pássaros de rapina, eles dividem carne com ninguém? E agora os corvos vinham trazer carne para o profeta. E de repente chega um anjo com uma botija de água e pães assados. E o profeta come. Irmão, mesmo que a gente passe por vales, mesmo que a gente passe por deserto, numa simples aula como essa, numa simples reunião como essa, Deus está nos dando pão para alimentar a nossa alma. Deus está nos dando água para nos fortalecer o nosso corpo. E aí, com essa comida, nós vamos caminhar mais um bocado, nós vamos andar mais um bocado. Lá na frente, Ele torna a nos alimentar, Ele torna a nos ajudar, porque Ele é misericordioso e Ele não vai deixar o seu servo e a sua serva padecer no meio do deserto, no meio da luta, no meio da prova, no meio da aflição. E eu concluo dizendo: não estranhe se você está passando por um momento difícil. O profeta Elias passou por um igual, talvez até pior. Só que, e isso é nato nosso, está na nossa natureza, Elias ficou com dó dele mesmo. É o sentimento de autopiedade. Oh, Senhor, coitado Deus, coitado de mim. Morreu todo mundo, só eu fiquei. Tu está vendo aí, só eu. E Deus disse: só tu o quê, rapaz? Fora tu, tem mais 7.000 que não dobrou o seu joelho diante de Baal. Tem muita gente. Tu não é exclusivo. Tu não é sozinho. Tu não é só tu, não. Tem muita gente aí, né? Tem outros que não se curvam. Ninguém é insubstituível. Ninguém. E nós não podemos ficar com esse sentimento de dó. Oh, Jesus, tem dó de mim, Jesus. Tem piedade de mim. Não precisa a gente estar pedindo isso para Jesus, não, irmão, porque Ele é cheio de misericórdia. E Ele vai nos ajudar. Na hora oportuna, Ele vem com a água para saciar a nossa sede. Na hora oportuna, Ele vem com pão para saciar a nossa fome. E com a força para caminharmos no deserto. Vamos ter essa certeza: Deus nunca nos desampara. Então, o homem e a mulher de Deus precisa ir contra o pecado do mundo. E o homem e a mulher de Deus precisa saber que as suas orações estão sendo ouvidas e respondidas. E o homem e a mulher de Deus precisa saber que essa luta contra o pecado, essa luta contra o erro, nos traz uma exaustão e que nós podemos passar por momentos difíceis, mas vamos estar firmes e seguros no Senhor, que nunca nos deixará sozinho na caminhada. Aí, para presentear um ministério tão abençoado, Deus diz: Elias, eu não vou deixar. Tem uma oração tua que eu não vou responder. Você sabia que teve uma oração de Elias que Deus não respondeu? Quando Elias disse: Senhor, tira a minha vida. Deus disse: vou tirar não. Tu vai vir para perto de mim sem morrer. Não vou responder essa daí. Tu vai vir vivo. E aí Deus manda um carro e cavalos de fogo que passa na terra e carrega Elias sem ele morrer. E ele está vivo. No céu tem 2 homens que não morreram, foram arrebatados vivos.
Um deles é o profeta Elias, que teve a recompensa do seu ministério, né? Maravilha. Louvado seja Deus. O outro foi Enoque, que também entendemos que passou por esse processo. Louvado seja Deus. Vamos ficar firmes, porque vale a pena servir ao Senhor. E nós, como igreja, bradamos e não nos cansamos de dizer: só o Senhor é Deus. Amém? E não há outro além desse Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Acho que já deu 8 horas, pelo jeito que aquele relógio está atrasado. Louvado seja o nome de Jesus. Deus nos ajude e Deus nos guarde. Mozias, vamos concluir. Tem outro microfone aqui, Mozias, ó. Você pode fazer a conclusão aqui. A gente só troca aqui, né, Donizete? Ele pode usar isso aí, né? Deus abençoe a todos. Continue abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a paz. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, que maravilha, né? Só perde quem não vem à escola dominical. Que ensino maravilhoso, né? Estamos assim, alegres, regozijantes. Vamos voltar para nossa casa, né? Com o pão espiritual, para que possamos estar fortalecidos cada dia mais. Assim como o profeta Elias recebeu aquele pão do anjo do Senhor para aquela caminhada, nós também recebemos nessa noite esse pão vindo do céu, né, irmão? Graças a Deus por isso. Quero justificar aqui a ausência do pastor. Me ligou, disse que estaria numa visita, que foi solicitado a presença dele, e ele mandou justificar para a igreja, e assim agradecer aos demais irmãos, e vamos convidar a todos para estar na escola bíblica dominical, que é o lugar onde se aprende. Na próxima sexta, teremos o presbítero Romário, né, que estará aqui conosco. Também vai ser uma benção, cremos que vai ser uma benção. Por isso nós agradecemos a todos. Deus abençoe o pastor. E vamos assim, orar, irmãos, para encerrar esse nosso trabalho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor, estamos alegres, Senhor, nessa noite, por tudo, Senhor, que Tu falou conosco em nossos corações. Ah, meu Deus eterno, cuida de cada um de nós, Senhor, cuida dos nossos familiares, meu Deus. Aqueles, Senhor, que estão acompanhando esta aula, Senhor, em casa, que Tu possa estar abençoando a cada um, Senhor. Meu Deus eterno, que Tu possa estar despertando, meu Deus, o Teu povo, a Tua igreja, para aprender mais de Ti nesses últimos dias aqui na terra. Deus eterno, fica conosco, dás uma noite abençoada, e nós Te agradecemos por tudo. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, né, irmãos? Amém. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar